tão profundas que pareciam sufocar qualquer esperança, onde o povo de Deus chorava pela ausência de sua voz consoladora e guiadora, onde os líderes espirituais haviam se corrompido e o coração do povo estava endurecido como pedra. Nesse exato momento, em meio ao desespero e à desolação, uma mãe desesperada, em jejum e lágrimas, fez um voto que ecoaria através dos séculos, um voto tão poderoso, tão sincero, tão cheio de fé, que o próprio céu se moveu para atender. Este é o milagre de Samuel. O menino que, mesmo antes de aprender a falar como os homens, já ouvia a voz de Deus como nenhum outro. Esta é a história de fé, promessa, destino e intervenção divina. Prepare-se, pois vamos viajar no tempo até o coração mais dolorido e mais esperançoso que já existiu. Vamos conhecer a mulher que clama a Deus com tanta paixão que o próprio trono celestial se comoveu. Este é o início de uma nova era espiritual em Israel. Este é o milagre que preparou o caminho para reis, profetas e transformações que mudariam o destino de uma nação inteira. Bem-vindo ao canal Profecia de Fé, onde a história de Deus se encontra com a história do homem. Uma nação perdida na época em que vivia Samuel, Israel estava em profunda decadência espiritual. Era uma época sombria, onde a luz da presença de Deus parecia ter se apagado completamente. O povo havia se afastado de Deus com tanta intensidade que havia perdido até a lembrança do que era viver na justiça e na santidade. Os sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da santidade e os condutores do povo na justiça divina, foram isolados até os ossos. Eles se aproveitavam da carga sagrada, cometiam pecados hediondos diante do povo, e ninguém ousava confrontá-los. Era um tempo de desesperança, onde o povo clama por um líder, por uma voz profética, por alguém que pudesse restaurar a conexão entre o céu e a terra. E em meio a esse caos espiritual, Deus declarou um homem chamado Eucana. A esterilidade era vista não apenas como uma condição médica, mas como uma maldição divina. Era uma marca de vergonha, um sinal de destruição por parte de Deus. Ana vivia sob o peso dessa dor, sob o olhar de julgamento das outras mulheres e principalmente sob o peso de sua própria angústia espiritual. Senhor, tu vês minha dor, não é? Meu coração sangra todos os dias como se fosse rasgado por facas invisíveis. Que me afligiste assim? Será que sou tão indigna aos teus olhos? Será que meu coração não é puro o suficiente para merecer um filho? Mas Ana não desistiu. Em vez de se afundar na amargura e na autopiedade, ela foi ao templo com um coração quebrantado e um espírito contrito. Ela não foi como alguém que ia fazer uma simples oração de rotina. Ela foi como alguém que ia lutar por sua vida, por seu propósito, por sua identidade diante de Deus. Ana sabia que se não lutasse, se não clamasse com todas as forças de sua alma, jamais veria um milagre acontecer. E foi nesse momento de desespero controlado, de fé desesperada, que o céu se preparou para responder à oração de Ana no templo. O momento que mudou tudo. Ana foi ao templo com uma determinação que só quem já tocou o fundo do poço pode entender. Estava orando como quem já entregou tudo, e agora só restava esperar o milagre, e foi nesse momento, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, com os lábios tremenda de emoção, que ela fez um voto que mudaria o boato da história. Ó Senhor, se for digno de receber este pedido, então que me abençoe com um filho. Mas, se a tua vontade for me conceder este menino, eu prometo a ti que ele será entregue ao Senhor para sempre, para servir-te todos os dias da sua vida. Ela orava com tanta intensidade que seu corpo tremia, suas mãos se apertavam em oração, seus olhos estavam fixos nos santuários, e seu coração batia como se fosse o último dia de sua vida. Era uma oração de fé, mas também de desespero. Era uma oração de entrega, mas também de expectativa. Era uma oração que dizia: Deus, se tu não me ajudares agora, não sei o que será de mim. E foi nesse momento de total vulnerabilidade, de total exposição diante de Deus, que o milagre começou a se formar no trono celestial.
Mulher, por que você está embriagada? Até quando andarás em bebedeira? Não vês que este é o santuário do Senhor? Como ousas vir aqui em tal estado? Não é isso, meu senhor. Sou uma mulher atribulada em espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma mulher ímpia. Eu vim aqui para clamar ao Deus dos milagres. Vim aqui para pedir um milagre. Vim aqui para fazer um voto que pesará sobre minha vida para sempre. Se tu relatasses a dor que eu carrego no coração, não me julgarias tão fácil. Vim para honrar ao Senhor. Ela estava possuída pelo espírito de oração. Ela estava inspirada por uma fé que não conhecia limites. E então, com o coração comovido, Elaia abençoou e disse palavras que ecoariam através dos séculos. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Que o Senhor ouça a tua oração e te dê o que clamas. Que tua fé seja recompensada com abundância, e que o filho que vier a nascer seja uma bênção para todo o povo de Israel. Ana voltou para casa com o coração renovado, com uma esperança que parecia impossível de explicar, e não demorou muito. O milagre aconteceu por Deus. Ai, Senhor, tu olhaste para a aflição da tua serva e transformaste minhas lágrimas em alegria. Do ventre estéril fizeste brotar vida. Este filho é prova do teu poder e da tua fidelidade. Para sempre te louvarei, ó Deus de Israel, pois o milagre que me concedeste será luz para as nações. Mas Ana não esqueceu sua promessa. Ela sabia que o menino não era apenas seu. Ele pertenceu a Deus desde antes de nascer. E quando Samuel foi desmamado, quando já podia comer alimentos sólidos, quando já podia andar sozinho, ela cumpriu o voto que fez no templo. Com o coração partido, mas com a fé intacta, ela o levou ao templo, entregando-o diretamente ao serviço de Deus. Era uma entrega que muitos não entenderiam. Era um milagre que muitos não tiveram coragem de fazer. Mas Ana sabia que o maior amor é quando entregamos o que mais amamos nas mãos de Deus. A entrega de Samuel, o sacrifício maior, imagine a cena, uma mãe jovem, segurando seu único filho nos braços, caminhando em direção ao templo. Cada passo era uma luta contra o coração. Cada respiração era um esforço para não voltar atrás. Mas ela sabia que não podia voltar. Sabia que tinha feito um voto diante de Deus e que esse voto pesava mais do que qualquer sentimento humano. Era uma entrega que faria qualquer mãe chorar, mas era também uma entrega que faria os anjos no céu se alegrar. Meu filho, tu és meu milagre. Tu és o fruto das minhas lágrimas, da minha fé, do meu jejum. Foi assim que Samuel, ainda menino, entrou na casa de Deus. E ali, em meio ao caos espiritual da época, o menino cresceu e o Senhor era com ele. Cresceu entre os ritos sagrados, entre os cânticos de inspiração, entre o som das ofertas e o aroma da santidade. E enquanto crescia, o Espírito de Deus estava preparando seu coração para uma missão que mudaria o rumo da história. Este é o menino que foi pedido em oração? Que o Senhor o abençoe e que ele se torne um instrumento em suas mãos. A voz de Deus chama Samuel o início de uma era. E aconteceu, naqueles dias, que Samuel estava deitado no templo, onde a arca de Deus estava. Era uma noite silenciosa, onde apenas o som dos ratos e o vento noturno quebravam o silêncio sagrado. Samuel, agora um jovem adolescente, dormia tranquilamente, sem saber que aquela noite mudaria sua vida para sempre. E então, no meio da escuridão, uma voz ecoou pelo templo. Uma voz que não era humana, uma voz que vinha diretamente do trono celestial. Samuel, Samuel! Eis-me aqui. Quem me chama? Quem é essa voz que me desperta no meio da noite? Será que é o sacerdote Eli? Será que há algum problema no templo? Ele correu para Eli,
pensando que era ele quem o chamava. Mas Eli, velho e cansado, mal conseguia manter os olhos abertos. Ele não tinha chamado o menino. E então, com voz sonolenta, respondeu: Senhor, me chamou? Não te chamei, meu filho. Volta e deita-te. Deve ter sido apenas um sonho. Volta a dormir, pequeno Samuel. Samuel voltou e deitou-se, mas o coração dele estava inquieto. Algo estranho havia acontecido. E então, poucos minutos depois, a voz ecoou novamente. Mais clara, mais poderosa, mais impossível de ignorar. Samuel! Samuel! Há alguém precisando de ajuda? Há algum problema nos santuários? Mais uma vez, ele correu para Eli. E Eli, começando a entender que algo extraordinário estava acontecendo, mas ainda não compreendendo completamente, disse: Eli! E Eli? Não te chamei, Samuel. Vai, deita-te. Mas, espera. Talvez seja o Senhor que te chama. Filho meu, esta pode ser a voz de Deus. Quando te chamar novamente, responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A primeira mensagem de Deus, o juízo que veio. E assim, quando o Senhor chamou pela terceira vez, Samuel estava preparado. Ele sabia que não era Eli quem o chamava. Ele sabia que era algo maior. E com o coração tremendo, mas com a fé firme, ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Estou aqui, Senhor. Dize-me o que deseja. Estou pronto para ouvir tua voz. E então o silêncio foi quebrado por uma voz que fez o templo tremer. Uma voz que carregava autoridade, justiça e também misericórdia. Era a voz do Deus vivo, do Deus que vê, do Deus que julga, mas também do Deus que salva. Samuel! Em Israel. Eis que você vai fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra a sua casa, porquanto bem sabia eu que fazia os seus filhos, e não os repreendi, pelo que também eles jurei que nunca se apagaria o sacerdócio da sua casa. Por isso agora, juro pela minha vida, que jamais se apagará o sacerdócio da casa de Eli, nem pela iniquidade, nem pela transgressão. O menino Samuel tremia. Era uma mensagem de justiça. Era uma mensagem que dizia que o tempo de tolerância havia acabado. Era uma mensagem que anunciava o fim de uma era e o começo de outra. Mas ele pegou e foi fiel. Guardou todas essas palavras no coração, sabendo que teria que transmiti-las ao sacerdote. Senhor, suas palavras me assustam, mas eu as guardarei no coração. Farei conforme me ordenastes, que tua vontade seja feita. E quando veio a manhã, Samuel foi encontrar-se com Eli. E Eli, com o coração pesado, disse: Meu filho, o que o Senhor te disse? Não me encubras coisa alguma. Meu filho, o que o Senhor te disse? Não me encubras coisa alguma. Que o Deus de Israel me faça assim, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de tudo quanto te disse. E Samuel lhe contou todas as palavras, e nada lhe encobriu. E Eli, quando ouviu a mensagem, caiu, prostrado, e disse: Se é justiça que vem, que venha. Se é misericórdia que deseja mostrar, que se manifesta. Sou velho e já vi demais. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Samuel, o profeta de Deus, o início de uma era de luz. Samuel cresceu, e o Senhor era com ele, e não deixou cair na terra nenhuma das suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Berseba, sabia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele não era apenas um menino que ouviu a voz de Deus. Ele foi o profeta que moveu nações, ungiu reis, confrontou o pecado. E depende Israel de uma era de trevas para uma era de luz. Ele foi a ponte entre o período dos juízes e o período dos reis. Ele foi o homem que preparou o caminho para Saul e Davi. Ele foi o profeta que ouviu a voz de Deus quando ninguém mais ouvia. Samuel!
Samuel, servo de Deus, fala em nome do Altíssimo. E Samuel não se enganou. Ele foi fiel à sua chamada. Ele foi fiel à sua missão. Ele foi fiel à voz que ouviu naquela noite no templo. E por isso, Deus estava com ele em tudo o que fazia. As palavras que ele falava se cumpriram, e o povo descobriu que havia um profeta autêntico entre eles. Hoje, muitos de nós estamos em jejum. Estamos orando, pedindo filhos, cura, direção, milagres, mas a história de Ana e Samuel nos mostra que Deus ainda ouve oração. Ainda responde, ainda intervém, mas ele também entrega. Ana não guardou Samuel. Ela o deu. E foi isso que fez a diferença. A fé de Ana não foi apenas pedir, foi também entregar. Não foi apenas clamar, foi também cumprir. E é isso que Deus busca em nós hoje. Exige nas mãos dele. Se você está em jejum, se está em oração, se está esperando um milagre, continue o famo. Deus está ouvindo. E talvez, assim como Samuel, você nasceu para ouvir a voz de Deus e mudar uma nação. Esta foi a história de fé, profecia e destino. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue com a gente no canal Profecia de Fé, porque a história de Deus com o homem está apenas começando.